Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Espero que você já faça parte aqui do nosso canal. Se não faz ainda, aproveita, se inscreva aqui no canal a Serviço da Administração, já deixe seu like, seus comentários e escreva também nas nossas redes sociais, nas redes sociais do CRA São Paulo, quais assuntos, quais convidados você gostaria de assistir aqui. Combinado? Bom, hoje o nosso tema é sobre governança corporativa nas graduações de administração, no curso de graduação de administração. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de trazer aqui um convidado que já é parceiro aqui do nosso canal. Ele sempre muito gentilmente aceita aqui o nosso convite. E eu tenho o prazer de convidar o Ronaldo Fragoso, que é sócio da Deloitte Brasil e professor de pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, justamente no curso de governança corporativa. Tudo bem, Ronaldo? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, muito obrigado, Marita, pelo convite aí do CRA São Paulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece sempre. E para a gente iniciar, né, nosso bate-papo, na sua opinião, o que representa, o que faz a gente entender que uma empresa ela tem uma governança corporativa eficiente? Na verdade, Marita, é importante a gente destacar um pouquinho ou fazer alguns elementos de governança, né? Então, assim, primeiro a importância da governança tanto para as empresas como para os próprios estudantes de administração entenderem, né? Então, assim, os tópicos que a gente avalia no conselho de governança vão desde o conselho de administração, a diretoria executiva, os órgãos de assistência do conselho, como comitês de auditoria, comitês de ética, comitês financeiros, a questão dos próprios mecanismos de controle, a avaliação de risco, sim, ou seja, o conjunto de estruturas que você tem que se baseiam numa estrutura de governança, ele é bastante amplo, né? Então, por isso que é importante e tão relevante estudar a governança, né? Assim, não é simplesmente uma palavra, mas ele tem um contexto que você tem que incluir vários atributos, né? Então, acho que esse é o principal elemento que eu diria na questão de governança. Além disso, os princípios de governança corporativa, que também são estabelecidos pelo próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, do qual eu também faço parte, ele estabelece alguns pilares importantes entre transparência, accountability, prestação de contas, responsabilidade social e corporativa. Então, alguns elementos são importantes para a gente entender na definição da governança corporativa, nos pilares que ela representa e nos elementos que as empresas têm que adotar para poder fazer as chamadas boas práticas de governança corporativa. Tá bom? Excelente. Agora, o que a gente entende como boas práticas, né, de governança corporativa? Eu estou trazendo bem essas questões elementares, porque muita gente que está nos assistindo talvez não conheça muito esse assunto, e a proposta da gente hoje é falar sobre a governança corporativa e também mostrar a importância desse assunto para os estudantes, né, os alunos que estão fazendo graduação ou curso tecnológico em administração. Então, vou pedir para você elencar alguns desses exemplos para a gente. Então, como eu comentei, né, ele é um conceito de governança corporativa, ele incorpora alguns elementos importantes, né? Quando a gente fala de melhores práticas, elas vão desde instrumentos de definição da responsabilidade dos acionistas, da estrutura de conselho, o papel e responsabilidade dos conselheiros, o papel e responsabilidade dos diretores executivos, né, principalmente dos diretores estatutários, a participação da própria dos stakeholders, aí, ou seja, sejam eles investidores ou interessados, né, os shareholders ou stakeholders também, que participam muitas vezes no entendimento, né, principalmente nas empresas de capital aberto. Né? Então, a gente usa a governança corporativa para algumas empresas que estão sujeitas às regras do mercado, mas também a gente tem governança corporativa para empresas que não necessariamente estejam sujeitas a essas regras, mas querem prezar pelas boas práticas. Né? Então, o estabelecimento dos órgãos de fiscalização e controle, que envolvem desde a auditoria interna, as áreas de risco, de controle, de compliance. Então, essas estruturas é que mantêm esse modelo de governança. Né? Então, alguns instrumentos importantes que a gente tem visto aumentarem
significativamente nos últimos anos, desde canal de denúncia, canal de ética, o processo de definição e acompanhamento por um modelo de acompanhamento, tanto pela gestão, né, pela administração, pelo conselho ou pelos comitês, sejam eles o conselho fiscal, o comitê de auditoria, que avaliam não só a questão das demonstrações financeiras, mas também avaliam todo o ambiente de controle. E também a própria figura do auditor externo, que faz também o seu papel de avaliação em relação a essas práticas. Então, acho que a gente tem que olhar uma administração de uma empresa, sob o ponto de vista dessas várias instâncias que a governança tem que participar. Agora, a gente aqui com certeza está conversando hoje com vários estudantes de administração, e a gente sabe que os cursos, né, de graduação dessa profissão, eles trazem uma grade curricular muito múltipla, né, o que possibilita o estudante transitar por diversas áreas. Na sua opinião, quais são as vantagens, né, que o curso de administração oferece para o profissional que quer se tornar um líder de governança corporativa? Então, posso falar até pelo curso específico de pós-graduação que eu atuo, né, como professor convidado no Mackenzie, e que essa especialização ela tem sido cada vez mais demandada dos profissionais de administração por um conhecimento em governança. Então, isso, de fato, ele cria um diferencial para esse profissional, para esse administrador, com uma competência em governança que ela tem sido muito requerida. E abre muito o leque de opções para esse profissional, para ele poder atuar, já que o próprio mercado tem demandado profissionais especializados, né, que têm essa formação em administração, mas tem uma especialização em governança, porque estas várias áreas hoje elas têm uma carência de profissionais com experiência não só teórica quanto prática. Então, as atuações em relação à governança, que podem ser na própria governança corporativa, então a gente vê grandes empresas criando uma diretoria de governança, mas a gente vê também áreas que podem ser desde uma diretoria de governança, risco e compliance, e até uma gerência executiva, por exemplo, de gestão de riscos, ou de controles internos, ou mesmo de questões regulatórias ou de compliance, que têm se tornado cada vez mais comuns nas organizações. E, para isso, ela precisa de profissionais que tenham tido experiência, tanto de atuação nessas áreas, como com uma formação acadêmica. Então, reforço a importância para os administradores que olhem para isso como uma ótima oportunidade de carreira. Só lembrando que eu comecei a minha carreira profissional logo depois da minha formação. Eu atuei em algumas empresas, mas eu iniciei na carreira de auditoria e consultoria, e estou lá e sou hoje sócio de uma consultoria, que é a Deloitte, há 32 anos nessa carreira. Então, se não fosse boa, não estaria tanto tempo, posso assegurar a você, né, Wade? Então, ela acho que é uma dimensão importante para as pessoas entenderem que você pode caminhar para grandes corporações, para atuar em empresas familiares, ou até em consultorias, como no próprio caso da Deloitte. Sim, sim. Agora, para a gente entender, é preciso o profissional chegar a um determinado patamar para atingir, né, essa posição de líder em uma governança corporativa? Como é que ele inicia nessa trajetória? Conta assim para a gente, através até do seu exemplo, né? Você já disse aqui para a gente um pouquinho sobre a sua participação na Deloitte, mais de 30 anos, mas como é que foi esse início? Então, na verdade, logo que eu me formei, a minha formação original é em tecnologia, em ciência da computação, e logo na sequência eu entrei como assistente de uma empresa de auditoria. Então, essa carreira, né, que a gente diz, ela se deu exatamente sendo como analista, depois como consultor, depois como gerente, como diretor e depois como sócio. Tive oportunidades de conhecer os mais diversos projetos relacionados à governança na minha carreira, o que, de fato, enriqueceu bastante o meu conhecimento em relação ao assunto, como fez com que eu procurasse ou continuar estudando e mantendo aí a minha atualização em relação ao tema. Tanto é que, só para reforçar, né, eu fiz também mestrado em administração, depois na GV, e voltei também para fazer, e ainda em curso, doutorado em finanças hoje no Mackenzie. E o que eu reputo isso de importância? Primeiro, aquela questão de que
você tem que ter o processo contínuo de estudo e aprendizado, né? Isso é fundamental. Cada vez mais a gente tem falado do lifelong learning aí, de que os profissionais têm que se manter cada vez, né? O conhecimento, a formação, ela vai sendo necessária, essa constante atualização, né? Alguns conceitos do passado, eles estão sendo cada vez mais reciclados, né? Pega o conceito de tecnologia é um, o conceito de administração é outro, então são importante a gente ter uma base, mas ele manter isso atualizado. E a gente vê isso muito em grandes corporações também, né? Não é a única forma de você atuar em governança, pelo contrário, tem várias opções. Então, você tem uma grande oportunidade em empresas de auditoria e consultoria, mas você tem também grandes oportunidades nas empresas que têm nos seus programas de trainee ou têm nos seus programas de admissão uma porta de entrada para os analistas, tanto na área de controles, na área de riscos, na área de compliance, na própria área de governança, e que ela espera que essas pessoas vão se desenvolvendo. Então, você tem a figura do próprio analista de controle, ou o próprio auditor júnior, que vai entrando dentro das áreas de auditoria interna ou das áreas de controle e vai se desenvolvendo e faz uma carreira. Eu tenho muitos colegas, inclusive, de profissão, que fizeram essa carreira dentro das empresas e hoje estão em posição de gerência, de diretoria, de vice-presidência e que passaram exatamente por essa fase, por essa carreira dentro das empresas. Então, isso é muito comum e tanto em empresas multinacionais como em empresas locais, os programas de trainee que também trazem para essas áreas de atuação, né? A gente tem casos até de presidentes aí de grandes corporações que tiveram a sua origem na área de auditoria, de consultoria, o que eu reputo isso também como uma ótima referência. Ele dá uma base de entendimento de questões financeiras, questões de controle, questões de risco, que são super importantes no conceito de governança. Tá bom? Agora, voltando um pouquinho, Ronaldo, para a sala de aula, né? Quando você está lá ministrando suas aulas, você percebe alguma demanda principal dos seus alunos em relação à governança corporativa? A gente sabe que esse curso é mais oferecido para pós-graduação, né? Provavelmente deve ter a disciplina na grade curricular, porém, eu queria saber se você acha que os alunos estão chegando, né, estão concluindo primeiramente o curso de administração com uma boa noção de governança corporativa, e quando eles chegam na pós-graduação, o que é que você acha que eles estão procurando, além, claro, de se familiarizar com essa área, atender uma demanda do mercado, como você próprio já disse? Ótima pergunta, Marita. Acho que a quantidade de temas na graduação, né, ela muitas vezes não permite esse aprofundamento, né? Então, a gente mesmo vê, quando a gente vai contratar profissionais, de que os conhecimentos, os conceitos que eles trazem, muitas vezes precisam ser aprofundados. Então, quando eu vejo isso de duas formas. Uma, quando eu estou na sala de aula vendo ali os alunos e algumas dúvidas até mais básicas, mas que exatamente porque também não tiveram a oportunidade de estudar a fundo. E o que eu vejo, de fato, uma preocupação que eu acho boa é que eles querem entender os casos práticos. Ele fala, mas onde usa isso? Me fala um pouco sobre isso. Então, eu digo para eles o seguinte, né? Assim, se você prestar atenção, se você ler os jornais, se você ver mesmo nos sites, você vai enxergar todos os dias uma notícia relacionada à governança. Todos os dias. E quando você faz isso, você aproxima os próprios alunos a um interesse maior para poder fazer a interpretação entre uma certa informação e o que ele está estudando. Então, acho que o desafio que a gente tem hoje na questão seja de formação, mesmo pós-graduação, seja mestrado, doutorado, os cursos especiais, é que você tem essa capacidade de linkar a questão teórica, que é super importante, às questões práticas, né? Quanto mais você cria essa relação entre o que os alunos estão estudando, que se preocupam para entender a teoria, mas você dá os exemplos práticos para eles de por que aquilo é importante, que tipo de coisa aquilo pode desdobrar, qual é o valor, né? A gente tem falado muito sobre a governança como um instrumento de geração e preservação de valor das empresas. Então, quanto melhor a governança corporativa, melhor você tem instrumentos de geração e preservação de valor, né? Inclusive, isso foi minha tese de mestrado, né? Como a importância da governança para você criar instrumentos de geração e preservação de valor. E eu acho que esse é o que os estudantes buscam. Mas deixa eu ver como é que eu vejo isso na prática, o que está acontecendo, o que as empresas fazem, por que ela adota isso.
se ele vai implantar um comitê, por quê? Se ele vai colocar uma avaliação de riscos, onde que ele usa isso, como é que ele divulga isso para o mercado, que tipo de problema de controle ele pode identificar. Então, essas questões que eu acho que são as mais ricas e que são as que mais acabam gerando as discussões em sala de aula, né? Então, acho que essa é o que eu tenho visto. Agora, antes da gente partir para a nossa dica de leitura, aproveitando, né, a deixa que você acabou de nos deixar, falando que as empresas, principalmente as empresas de auditoria, elas publicam, né, as ações, as atividades realizadas na área da governança. A gente sabe que, infelizmente, algumas empresas elas dão mais evidência às ações da área do meio ambiente, que é o environment, e o social, né, o social. E a gente sabe que a governança também precisa estar em evidência. Na sua opinião, qual o grande problema disso, de algumas empresas esquecerem de dar essa publicidade para a governança, ou então não dar o devido valor, né, principalmente para o público externo? Eu não diria que não é uma não colocação dessa informação, né? Se você pensar bem, Thay, a complexidade de uma demonstração financeira hoje ela já é bastante relevante. Se você pegar as grandes companhias de capital aberto que elas já divulgam, ela tem até uma dificuldade inversa, é o resumo de informações que de fato atraem o público, além da necessidade regulatória das várias informações que são publicadas. As grandes empresas hoje têm uma dificuldade até de resumir ou dar a quantidade de informações da maneira mais simples possível, para que o público em geral possa avaliar e possa entender o que está ali, né? Então, quando a gente fala de ESG, de fato a gente teve uma preocupação muito grande das empresas na divulgação, principalmente dos aspectos ambientais, sustentabilidade. Isso já se tornou o que era uma tendência, se tornou já uma realidade. A gente já não aceita mais nenhuma empresa que não tenha essas questões ambientais divulgadas ou explicadas, ainda que ainda está numa jornada do ESG, mas isso já agora se tornou um requisito obrigatório. A questão social ainda é pequena, mas a gente já vê esse movimento. E na questão de governança, a gente vê muitas empresas, muitas vezes, divulgando aquilo que são os aspectos obrigatórios. Então, a explicação sobre os mecanismos de governança, eles de fato precisam ser melhorados, mas de uma maneira mais didática ainda, o que demonstra aquilo que eu falei, que é aquelas estruturas de governança, elas têm que propósito, elas têm essa questão de geração e preservação de valor definidas de que forma. Então, acho que esse exercício ele tem sido feito. Eu não vejo tanto que as empresas não têm divulgado. Acho que, às vezes, tem divulgações em excesso para algumas coisas e em falta para outras. É difícil dizer qual é o que está faltando de maneira geral. Mas eu acho que é mais uma preocupação de que aquilo tem que tornar uma coisa mais didática para as pessoas entenderem e, de fato, tornar esses instrumentos de governança da maneira mais transparente possível, para que todos entendam e também aquilo se torne uma adoção, não só para as empresas de capital aberto, né? Eu acho que o que a gente está vendo hoje é que as empresas já têm uma demanda obrigatória de fazer isso, mas a gente tem um espaço enorme para as empresas familiares, para as empresas médias, onde essa prática agrega muito. Ela agrega não só aos donos, né, aos familiares, ou a geração que está na administração, que vai perpetuar esse negócio, e esses instrumentos ajudam muito. Então, eu vejo essa dificuldade em relação a como organizar e divulgar e dar essa visibilidade a esses instrumentos que são super importantes, né? E na questão de mercado, de fato, uma melhoria, mas acho que isso é uma jornada que as empresas estão aprendendo, a como consolidar essas informações de ESG para permitir que todo o público, tanto as partes interessadas, aí, os acionistas, o mercado como todo, mas a própria empresa, às vezes até os próprios colaboradores não têm a visão dos instrumentos de governança que são utilizados e de que forma eles são utilizados. Então, acho que esse é um processo de aculturar, é um processo de entender, e, nesse caso, a questão da formação dos profissionais, né, voltando aqui um pouco para a questão da administração, ela é super importante, porque quanto mais a gente vê gente estudando o tema, se interessando por ele, trazendo para o seu dia a dia, entendendo porque aquilo é importante, a gente vai ver cada vez mais e mais
as empresas e as pessoas evoluindo no tema. Né? Só para fazer uma última comparação, é que assim, a questão de governança, eu comparo ela mais ou menos à questão de muitos anos atrás, onde a gente falava sobre qualidade de produtos e serviços. A gente nem ouve mais falar isso, porque isso já foi internalizado como obrigatório, não é mais para algumas empresas, né? Ninguém mais admite ter alguma empresa, algum prestador de serviço, algum produto que não tenha qualidade, né? Isso já, a gente já ultrapassou essa fase, mas há muitos anos atrás isso era incorporado às áreas de qualidade, para você fazer isso, para todo mundo ter os programas de qualidade. Então, isso foi internalizado de tal forma que todo mundo já entende que isso não se discute mais, né? Então, e a minha visão é que essa questão de governança, de risco, de controle, de compliance, ela também vai sendo incorporada a ponto de todo mundo entender que isso é uma prática obrigatória para as empresas. Isso realmente agrega, isso realmente protege a empresa na sua maior dimensão, tanto do ponto de vista interno quanto externo, tá bom? Só para dizer a importância do Excelente. estudo e de como isso tem que ser conectado a essa realidade. Excelente, Ronaldo. Bom, enquanto a próxima pergunta da gente é sobre a dica de livro, eu vou deixar um tempinho para você se preparar. Enquanto isso, eu vou falar aqui para vocês que vamos deixar no descritivo aqui do vídeo 2 links de participações que o Ronaldo teve aqui no nosso canal. Ele esteve conosco em um outro CRA São Paulo Entrevista, falando sobre uma pesquisa que a Deloitte promoveu sobre os impactos da Covid no mercado. E também o Ronaldo ele foi nosso entrevistado, foi palestrante no Encoad 2019. Então a gente vai colocar aqui depois para você acessar esses conteúdos. Agora, Ronaldo, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura para a gente. Pode ser sobre o tema principal hoje da nossa entrevista, como também pode ser um livro, um conteúdo que você ache super importante a gente conhecer. Tá bom, ótimo. Assim, existem centenas de publicações sobre esses assuntos que a gente tratou aqui, né? Sobre governança, sobre risco, sobre controle, sobre até técnicas avançadas de gestão e modelos de codificação de risco. Assim, seria muita pretensão, não vai dizer, falar, esse é o livro que deveria. Mas eu tenho uma publicação que eu julgo mandatória para quem quer conhecer mais sobre governança corporativa, para entender quando se fala disso, por quê, e aí ela é aberta, ela nem precisa ser comprada, ela está disponível no público, que é o Manual de Melhores Práticas do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu recomendo essa leitura, porque ali tem vários instrumentos que uma boa parcela das empresas utiliza, e principalmente para os estudantes, e recomendo isso para os meus estudantes, inclusive, para que eles leiam, porque ali dá uma boa base do que se quer dizer com práticas de governança corporativa. E aí, a partir disso, com alguma noção desses temas, né, que vão lá de governança, de risco, de controle, de compliance, de órgão de supervisão, do conselho, do acordeacionista, aí você vai procurar algumas leituras mais especializadas, porque senão a gente corre o risco de querer dar alguma literatura mais específica sobre os temas, sem que a pessoa tenha essa primeira visão sobre governança, tá certo? Então, assim, acho que essa é a minha recomendação, que é uma leitura mais técnica, mas ela é básica para aqueles que querem entender sobre práticas de governança corporativa e como isso tem sido adotado pelas empresas. Fica aí a minha dica, Amanda. Não, importantíssimo você falar isso, que é preciso a gente começar desde o beabazinho, né, para a gente entender tudo que envolve a governança corporativa. Eu quero muitíssimo te agradecer, Ronaldo, mais uma vez, como eu já agradeci aqui a sua presença no CRA São Paulo Entrevista. Muito obrigada. E quem quiser continuar seguindo você depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar nas redes sociais? Pode estar. Estou no LinkedIn, tem lá algumas publicações que eu faço. Fiz até hoje uma de uma agenda que a gente está fazendo, a Agenda 2023, que a Deloitte publica todo ano. Então, ali tem lá algumas informações que eu publico. E também, quem quiser outras informações, a gente tem materiais didáticos sobre esses temas que nós falamos em várias publicações, tanto locais quanto internacionais, que estão disponíveis no nosso site, lá no www.deloitte.com. Então, fiquem lá à vontade e podem me acessar direto, quem precisar aí, que eu ajudo em algumas informações adicionais. Primeiro, mais uma vez, aí, agradeço o convite, participação do CRA São Paulo. É um prazer aqui, meu nome da Deloitte, pelo convite. Acho que esse tema ele tem que ser, de fato, sempre divulgado,
porque ele é importante para os alunos de informação, a questão acadêmica, a questão das empresas, a gente tem sempre está em discussão sobre isso, e ele é um processo, é uma jornada de conhecimento e de aprendizado. Então, mais uma vez, super obrigado, contem comigo para as próximas edições ou assuntos que vocês precisem aí. Um abraço para você, Maria. Muito bacana. Bom, eu quero agradecer a você também que ficou conosco, né, em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários, né, dessa forma que a gente sabe se esse conteúdo chegou até você da forma como a gente queria ou não. Então, comente aqui, nos siga nas redes sociais. Se não deixou o seu like, aproveita, deixa seu like agora e também faça parte aqui do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal a serviço da administração. Eu espero todos vocês no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau.